Governo Lula põe esperanças de negociação do tarifaço em conversa entre Haddad e o secretário do Tesouro. Mas sabe o que aconteceu? Foi cancelado, meus amigos. O Bessa pegou e foi falar assim, não, o tio do primo do meu avô teve um problema de saúde, eu fui lá fazer alguma coisa por ele, para tentar ajudar, por isso a gente vai cancelar, mas qualquer dia desse a gente vai, esbarra e tentar negociar tudo de novo. Esse Haddad é muito derrubado, cara. Meu Deus do céu. A gente vai ver isso aí, a gente vai ver que foi uma pressão da extrema-direita, por isso que ele não conseguiu fazer nada. E a gente vai ver que agora, ele, irritado, vai aplicar a lei da reciprocidade e todas essas coisas. Essas e outras notícias nós vamos ver agora. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Segundo interlocutores, empresas americanas recomendam que o ministro da Fazenda apresente propostas concretas ao Brasil. Essa aqui era a expectativa, né? Olha, a conversa telefônica entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, prevista para esta quarta-feira, é vista como um fio de esperança por executivos do setor privado e integrantes do governo. O diálogo deverá ocorrer em meio à escalada de crise entre o Brasil e os Estados Unidos. Para você entender, o secretário do Tesouro americano é como se fosse o ministro da Fazenda lá nos Estados Unidos. São equivalentes, né, de acordo com cada país. Mas eles estavam esperando essa ligação, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir marcar alguma coisa. E claro, eles iam discutir essa questão de tarifaço, ia tentar tirar alguns produtos ali daquela lista e tal. Lembrando, pessoal, são milhões de produtos que são comercializados diariamente entre os dois países. Aí tem muita gente comemorando, não, aí ó, foi feita uma coisa boa pelo governo, foi tirado 700 produtos aí da lista. O problema é que produtos importantíssimos para exportação, como é o caso do café, não foram removidos. Então, o Haddad, ou o Taxade, como foi muito conhecido no ano passado, estava tentando negociar alguma coisa depois de muitas tentativas fracassadas. Principalmente ali do Alckmin, aí teve empresários indo, senadores, um monte de gente tentando ir, porque na verdade eles estão indo porque o Lula tem medo. O Lula tem medo de falar diretamente com o Trump. E ele, recentemente eu tinha feito um vídeo sobre isso, ele estava tentando resolver esses problemas das tarifas com quem? Com o BRICS. É a mesma coisa que você, por exemplo, tá falando tem um problema com o seu cunhado e você vai resolver esse problema com o irmão do seu cunhado. Vamos lá resolver alguma coisa lá com ele? Não dá certo, porque esse tipo de problema tem que ser resolvido diariamente. Mas o Lula tem medo do Trump, por isso acontece dele não querer resolver esse negócio. Diante da fala da perspectiva da Casa Branca baixar a guarda em sua tentativa de politizar uma negociação que deveria ser meramente comercial, a avaliação é que Bessent poderia ajudar o Brasil neste momento. O secretário do Tesouro em acesso direto ao presidente dos Estados Unidos. Aí teve essa coisa toda. Só que aí, ó, quando foi depois, de ordem cronológica, foi o seguinte, essa notícia foi hoje ao 12h03. Quando for, aí tava toda aquela expectativa, né? Não, vai dar certo, vamos ter aquela negociação, vai dar tudo certo, o Haddad vai trazer um plano de contenção, vai ser tudo as mil maravilhas. Agora, essa notícia que eu tô lendo foi de 3 horas da tarde, 3h06 da tarde, reunião com o secretário do Tesouro do Zé foi cancelada, diz Haddad. Vamos ver? A reunião é prevista para essa quarta-feira entre os ministros, né? Foi cancelada. A informação é que o ministro Haddad que atribuiu o cancelamento a uma articulação da extrema-direita estadunidense. Ai, caramba, você vê que esse pessoal da esquerda, eles fazem o seguinte, eles não conseguem ter ciência das próprias burradas que eles fazem. Então, como bons vitimistas que são, o que eles fazem? Eles vão lá e atribuem tudo a qualquer coisa, não ao clima, ao mundo, ao autoritarismo, ao Trump, a todo mundo, nunca é com eles. Já prestaram atenção? Eles sempre se esquivam dessa coisa toda. O que acontece? Acontece esse tipo de coisa aí, ó. Aí, ó, a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca teve conhecimento da minha fala. Agiu junto a alguns assessores e a reunião virtual que seria na quarta-feira foi desmarcada, declarou o ministro em entrevista ao Globo News nesta segunda-feira. Pois é, meu amigo, pois é. O que acontece? Você tem que entender que o negócio não é a militância antidiplomática da direita lá e que ele vai falar daqui a pouquinho do Eduardo Bolsonaro. Não é isso, não é a extrema-direita lá nos Estados Unidos que está se articulando, é o mundo que está vendo a palhaçada que está acontecendo aqui no Brasil. Um negócio sem precedentes
e que vocês estão querendo simplesmente pegar uma leseira, um negócio ridículo e dizendo, não, isso é a culpa de não sei o que. Cara, a culpa é de vocês, a culpa é sua. Haddad, da Chad. Vamos lá. Nessa semana retrasada, Haddad tinha dito que Bassett o tinha procurado para discutir o tarifaço do governo Donald Trump sobre os produtos brasileiros. O encontro primeiramente ocorreria por meio de videoconferência e depois seria estendido para uma conversa presencial. Você vê que é um negócio tão chinfrim, um negócio tão assim, tão sem graça, que você não vê um negócio bem efetivo. Algo desse tipo não deveria ter remarcação. Você viu alguma remarcação da União Europeia? Você viu? Viu alguém desmarcando com o Japão? Você viu? Alguém desmarcando, sei lá, com a China? Você não vê, só vê desmarcando com esses paspalhos, esses incompetentes aqui do Brasil. O que é uma tristeza que acaba que todos nós vamos estar pagando essa conta. Agiram junto a alguns assessores do presidente Trump e a reunião com ele, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada e não foi remarcada até agora. Você percebe que esse tipo de coisa é tão pesado que o cara simplesmente desmarcou e disse, ó, qualquer dia que a gente esbarrar aí pela rua, que a gente estiver trocando comentário ali no Instagram, a gente se vê, a gente conversa alguma coisa aí, tu manda uma DM pra mim. É isso aí, ó. Aí, não foi marcado até agora, comentou a Haddad. Argumentaram falta de agenda, uma situação bem inusitada. O que fica claro para nós é que a questão comercial não está em foco. É não, meus amigos, é não. Porque todos os outros países negociaram antes dessas taxas estar acontecendo. E até mesmo depois que essas taxas foram aplicadas, teve um contato direto entre os presidentes, porque diplomacia é isso, burro! É isso, diplomacia é isso. Mas não, ficou oferecendo jabuticaba pro Trump, ficou dizendo que não ia se humilhar o Trump, tudo mais, só botando a bomba chiando para os outros. O que aconteceu? Agora, só quando eles tiverem um tempinho para poder negociar. E outra coisa, tem gente aqui às vezes nos comentários que fala assim, não, mas ele já tentou falar desde não sei que mês. Cara, ele mandou o Alckmin fazer isso, ele mandou outras pessoas fazer isso, não foi diretamente ele. E quando a pressão começou a aumentar para ser ele, o que ele fez? Não vou me humilhar o Trump. É isso aí, esse é o grande problema. Aqui, ó, o ministro está fazendo, lembrou que o Brasil está sendo... tendo tratamento diferenciado em relação a outros países e blocos econômicos que conseguiram negociar com o governo de Donald Trump, como a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul. Óbvio, por causa que foram de ligações diretas. Foram os principais representantes dos países. Não foi essa palhaçada daqui. Não foi isso. Fora que eles foi tão ruim que eles acabaram aparecendo dessa forma, mesmo nesse período aí do Xandão está pulando os poderes. Eu vou estar falando disso aí também. Mas antes disso, ó, ela diz assim, ó, que a extrema direita que está em articulação, aí falou desse negócio aí da Casa Branca e tudo mais. Mas veja só, olha o que aconteceu. Ó. A Haddad diz que Itamaraty elenca medidas sobre a lei da reciprocidade. Vamos lá para a cronologia de novo? Essa notícia foi ao 12:03, desmarcaram às 3:06 e aqui já estão falando aqui às 4:10. Vamos aplicar a lei da reciprocidade. Agora a gente vai fazer isso aqui e tudo mais. O ministro da Fazenda disse que o Itamaraty está elencando medidas sobre a lei da reciprocidade em resposta a sobretaxas aplicadas pelos Estados Unidos. Ao sinalizar o questionamento, em entrevista à Globo News, ele citou como exemplo da medida já sinalizada o questionamento feito pelo Brasil e a Organização Mundial do Comércio sobre a ordem executiva norte-americana. Já falei aqui outras vezes. Por que esse negócio da OMC não vai ser tão efetivo? Porque a OMC, até os próprios comentaristas da Globo, eu vi em entrevista esses dias falando sobre isso, eles desconhecem agora o poder que a OMC tem, porque não está sendo relevante o suficiente. E sabe por quê? Porque agora o interesse é outro. Eles não querem estar negociando, não querem ter vez com gente que está negociando com quem financia guerra, cara. É exatamente isso. Internamente, a Haddad disse entender que o caso atual de enfrentamento ao tarifaço do ZEUA não é similar ao do Rio Grande do Sul, que sofreu com graves enchentes em 2024. Ele frisou que as medidas do plano de contingência para socorrer as empresas brasileiras terão o tamanho necessário para enfrentar a situação, com apoio aos exportadores e proteção da economia brasileira. Estamos trabalhando dentro da meta estabelecida para o ano, destacou o ministro. Não, seu burro! Não é todo ano. Quem é que planejou um negócio desse? Agora vocês quiseram isso. Vocês quiseram estar colocando o Brasil nessa bagaça toda que a gente está aqui. Vocês quiseram fazer tudo isso. Aí agora
tem todo esse problema do tarifaço. E ele até falou, não, tá confundindo as coisas, política e tudo mais, mas fique você sabendo aqui, ó, o conselheiro do Trump disse, ó, nunca vou desistir até que Bolsonaro seja livre, porque é do interesse deles também, até na carta que ele falou, tem a ver com isso. Então aqui, ele vai dizer aqui, ó, para deixar claro, eu não vou parar, não vou desistir, nunca vou ceder até que o presidente Jair Bolsonaro seja livre, escreveu Jason Miller na rede social do X, ex-Twitter. A declaração foi feita em resposta ao internauta que afirmou ser mais importante o impeachment de Alexandre de Moraes do que libertar Bolsonaro. O ministro do STF determinou na última segunda-feira a prisão domiciliar de Bolsonaro sob acusação e tarará, que são coisas que você já conhece. Então o Jason Miller já falou isso aí, porque que é isso. O que precisa ser feito? Quer resolver as coisas? Resolve as coisas como é para ser feito. Remove esse negócio aí de Bolsonaro, joga ele para a primeira instância, vai ver que não tem coisa suficiente para poder provar uma condenação para ele, tira a tornozeleira eletrônica, já vai resolver metade dos problemas. Depois vai para essa questão comercial. Ou então entra no caminho Venezuela. A gente pega, o executivo se une com o judiciário, anula a Câmara dos Deputados, que pelo visto não estão tendo poder de praticamente nada, estão só falando e nada, ninguém ouve falar de senador, ninguém ouve falar de deputado, e quando ouve, como foi o caso do IOF, eles decidem alguma coisa, de repente, pum, o judiciário vai lá, não, aqui não, vai ter que ser isso aqui e pronto, e porque sim, essa vai ser a minha decisão e pronto, aí fica lá os bananas lá, e agora, o que a gente vai fazer? Não vai fazer nada, cara, não vai fazer nada. A gente tá numa situação tão complicada que a gente fica pensando, o que a gente vai fazer? Vai fazer o quê para poder resolver essa situação? Então, todos nós estamos caminhando para esse buraco e o culpado disso são vocês, burros, são vocês, seus burros, que resolveram estar negociando com qualquer coisa, com BRICS, cara, com BRICS. Tem noção do que é isso? Você tá vendo um negócio desse. Até o Trump, pô, falou hoje que vai negociar com o Putin para poder parar aquela guerra totalmente sem sentido com a Ucrânia. E este burro daqui, esse velho cachaceiro daqui, ao invés de tentar fazer alguma coisa diretamente pelo país, não vai lá. Enquanto todo mundo do BRICS está negociando, a Índia está negociando com os Estados Unidos, a China está negociando com os Estados Unidos, até a Rússia, cara, até a Rússia tá negociando com os Estados Unidos e o banana daqui não quer fazer isso. É lamentável, aquele pinguço tá colocando a gente numa situação tão complicada que vai ser difícil a gente já sair, fora os problemas econômicos que a gente tem. Um verdadeiro saco.